Se você, assim como eu, tá nessa jornada para transformar o seu físico, construir hábitos mais saudáveis, ter mais maturidade e autoestima, esse vídeo é para você e hoje eu vou falar com você sobre recaídas. Bom, a cada 15 dias eu sempre mando um feedback e as fotos atualizadas de como tá meu físico, de como foi minha semana, para os profissionais que me acompanham. E recentemente, nas 2 últimas semanas, eu tive a recaída que eu não queria ter tido, que interferiu sim no meu resultado, e eu quero trazer um pouco para vocês sobre como foi viver esse processo, o que eu descobri e como mudar para as próximas vezes não ter mais recaídas e se tiver, como voltar de forma mais rápida. Então, vem comigo para esse vídeo, antes clica para compartilhar, para curtir, para se inscrever no canal, para você receber todos os vídeos dessa jornada que População, vai ser esse é longa. um cenário novo, mas, gente, tá tudo branco, tá? A única coisa que eu botei aqui foi uma luz. Cada vez que eu fizer um vídeo, pretendo trazer uma coisa nova aqui pro cenário. Por enquanto, a única coisa que eu tenho pra oferecer pra vocês é a luz boroca aqui atrás. Me ajudem, mandem dicas aqui de como que eu posso decorar essa parte de trás do meu vídeo. Nas 2 últimas semanas eu peguei uma gripe. Eu tava me vangloriando pra todo mundo, falando assim: nossa, minha imunidade tá maravilhosa, eu não pego doença, todo mundo ficando doente, eu não pego de ninguém. Corta pra mim, indo pra empresa, num dia chuvoso, errei completamente no look. No dia seguinte, eu já tava completamente com a garganta travada, ficando ruim, já doente. E eu fiquei mais ou menos uma semana assim, tá? Uma semana doente. Isso interferiu na minha rotina de exercícios, no meu equilíbrio ali com a minha rotina, com o meu planejamento, com a minha alimentação. E eu comecei a contar algumas histórias tristes, assim, pro meu corpo. Na primeira semana eu realmente precisei repousar, diminuir o ritmo ali nos exercícios. Então eu comecei a ter diálogos mentais de autocompaixão. Então, você tá doente, come isso aqui pra você se sentir melhor, você merece, você tá cansado. Então, comecei a me alimentar para trazer mais conforto. Isso fez com que eu fugisse do objetivo principal. Então, foi como se meu cérebro descansasse e falasse assim: nossa, agora nós estamos em pausa e você pode fazer o que você quiser. E na verdade, não é bem assim. Uma mente madura, uma vontade fortalecida, ela aprende a tomar boas e pequenas decisões, principalmente se ela tem um contexto desfavorável, né? Então eu procurei manter o máximo que eu consegui manter na alimentação, mas os diálogos mentais, eles não mudaram, eles continuaram e foram ainda mais fortalecidos por conta de eu ter ficado doente. E aí o que aconteceu? Eu já diminui o ritmo na academia, e tive mais episódios de compulsão alimentar. Então, os episódios eles tinham diminuído e nessa semana eles aumentaram um pouco mais. Entendi o que estava acontecendo, tô sendo acompanhada, eu faço o meu ritual, né, todos os dias de escrita, clareza mental, que eu já falei pra vocês. Então, isso sempre me manteve consciente ali do que estava acontecendo. Na segunda semana, eu já tava melhor, então já dava pra eu ter voltado um pouco mais num ritmo intenso na academia. E eu não fiz isso, pelo contrário, eu continuei contando essas histórias pra mim mesma de que eu estava doente, de que eu precisava me recuperar e que tava tudo bem. Veja, eu entendo e compreendo a importância da gente escutar o nosso corpo, da gente saber que é preciso parar, principalmente quando a gente tá doente, porque sem saúde a gente não é nada, então seu corpo tá doente, você precisa parar. O que eu tô falando aqui é você continuar, usar esse discurso como muleta e continuar esse diálogo mental reforçando um padrão antigo que você está tentando mudar. Porque quanto mais você repete o comportamento que você tinha, mais ele volta. Eu já expliquei isso aqui pra vocês, que o cérebro, ele só confirma, né? Ele não gasta energia mudando, ele confirma o que já é. Quando você volta com os padrões que ele já estava acostumado, pra ele é confortável. E quanto mais você fica na recaída, mais difícil é voltar pra pessoa que você estava se tornando, pros seus hábitos novos. Então, na segunda semana, já era pra eu ter, opa, vamos voltar, que é isso? E eu tive mais dificuldade. O que aconteceu depois disso? Eu entendi que a recaída, ela não é pra você se olhar e falar que você fracassou. A recaída, ela não é um fracasso. Ela é um feedback. Ela te mostra aonde a sua vontade não está fortalecida e ela te mostra que a sua identidade, ela ainda precisa de fortaleza. Você ainda precisa repetir os seus padrões de comportamento novos para que ela se instale verdadeiramente. Então, todas as vezes que houver uma recaída, você precisa assumir o autodomínio, entender o porquê que isso aconteceu, se é um fato externo, se é um fato interno. Então, se é uma doença, se é uma coisa grave, ou é alguma coisa dentro de você que te desmotivou. E aí é importante a prática, né, da autoobservação. Mas é pra você entender que essa recaída tá querendo te dizer alguma coisa. A sua vontade, ela precisa ser fortalecida. E ela tá enfraquecida por algum motivo. Então, recaída é sempre um feedback.
Guardem isso. Como que eu saí desse looping e você também pode fazer o mesmo? Eu faço o que eu chamo de ritual identidade virtuosa de bolso. Por que de bolso? Porque ele é um ritual menor, mais fácil de encaixar na rotina, sem muita complexidade para quem já está em uma outra fase de construção de hábitos e de maturidade para construir hábitos novos na rotina. E ele é para você não sair do eixo, para você se sustentar, para você alimentar seu corpo, sua mente e sua alma. E nesse IV de bolso, que eu chamo, existem algumas práticas que você pode aplicar no seu dia, que é a seguinte: primeiro, eu sempre começo o dia em silêncio, me conectando com a minha parte espiritual, e aí eu fortaleço a minha alma. Então, independente da religião que você tenha, é importante essa prática de silêncio e essa oração. Se você tem uma manhã muito corrida, enfim, acorda um pouco mais cedo, tira 3 minutos para fazer essa conexão e esteja presente, elimine as distrações e esteja presente. Movimento, tem que ter movimento, gente. O maior antidepressivo é o exercício físico, então tem que ter movimento. Dentro do IV de bolso, que são essas práticas mais rápidas para a gente manter o alimento da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, tem que ter o movimento. Então, que seja 20 minutos, 30 minutos, para você não perder o ritmo, não voltar para a assinatura genética antiga, você precisa continuar minimamente se movimentando. Ah, tô muito doente, não consigo? Tudo bem. Faz um alongamento, faz alguma coisa, mas se movimenta de alguma forma. Clareza mental é uma prática que eu faço que eu amo, eu simplesmente amo. E ela pode ser feita de diversas formas. Eu gosto de fazer escrevendo. Então eu sempre começo o meu dia dando clareza pra minha mente daquilo que eu quero ser naquele dia, do que eu tô buscando melhorar, dos meus objetivos. E eu sempre começo fazendo escrita ativa. Eu faço como se fosse eu conversando comigo e com Deus, sabe? Você pode escolher fazer como um diário, escolher fazer como, enfim, da forma como você achar melhor. Mas a clareza mental, ela pode ser tanto a escrita ativa, ela pode ser tanto você fazer uma prática de meditação, mentalizando as assinaturas genéticas novas, a identidade nova que você quer construir, tá? Então, isso é importante para você começar o seu dia com clareza. Sabe quando que a sua vontade ela começa a enfraquecer no momento da recaída? Quando você perde clareza. Porque quando você perde clareza, você perde a força do sentido do porquê você tá fazendo aquilo. Foi o que aconteceu comigo nas 2 semanas de recaída. Eu foquei tanto na doença e no diálogo mental de que eu tinha que cuidar de mim mesma e me auto-mimar, que eu esqueci da clareza do meu porquê. Eu perdi o sentido por um momento. E aquilo enfraqueceu a minha vontade, me fez olhar, ter foco para uma outra coisa que não era aquilo que já estava me fazendo bem. E por último, foque em um executável só, um que é muito importante, do seu trabalho, da sua casa, enfim, termine o dia com esse executável concluído. Porque cada vez que você executa algo, você se propõe a executar e você executa, você vai enchendo o seu potinho da autoestima, da autoconfiança, para se fortalecer cada vez mais. Então, gente, para driblar uma recaída, para voltar mais rápido, para fortalecer a sua vontade que ficou enfraquecida por conta dessa recaída, é importante que você esteja em constante autoobservação. É importante que você retome logo. É importante que você fortaleça a sua vontade, então você faça mesmo sem querer. É importante que você não queira voltar como você estava. A depender do tempo que você ficou na recaída, não se cobre voltar no mesmo ritmo que você estava. Vai voltando aos poucos mesmo. Porque o próprio reforço positivo vai te fazer querer continuar. O descanso, gente, ele é parte do processo. Mas morar na pausa é ficar presa no mesmo ciclo e é repetir aquele padrão que você tá tentando abandonar. Nessas 2 últimas semanas eu aprendi muito, estudei muito sobre recaída. Eu tô num processo pra vencer a compulsão alimentar, como vocês sabem, antes ela era muito grande. No meu primeiro processo de crescer 5 anos em um, aplicando essas premissas universais dentro desse método que eu falo pra vocês, ela diminuiu. E agora o que eu quero é que ela apareça e eu saiba todas as vezes dizer só por hoje não. Nessas 2 últimas semanas teve essa recaída. O meu resultado, quando eu fui mandar as fotos para os profissionais que estão me acompanhando, eles não foram tão satisfatórios assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas olha aqui esse comparativo de quando eu comecei há mais ou menos 2 anos atrás e como eu tô agora o meu físico. Percebe que é o mesmo peso, quase. É o mesmo peso. Mas o meu físico é completamente outro. Então vale a pena. Se você quer crescer 5 anos em um, assina minha newsletter, me acompanhe nas redes vizinhas, se inscreva aqui no meu canal e vem viver essa jornada nova e realizada comigo, você também. Um beijo, até a próxima.